Galera, com a camisa do Clube Esportivo União, hoje de cabelo penteado, viu? Porque o Roberval, né, meu sogro, falou: não pode aparecer despenteado, não pode aparecer tal. Mas a camisa é do Clube Esportivo União, que na metade do ano começa a briga pela divisão de acesso, tá? Vamos trazer o placar de todo o final de semana, começando com ontem, dia 13 de março. Tivemos pela Copa do Nordeste o clássico Bavi e o Vitória venceu 1-0. Terceiro ano consecutivo que o Vitória vence o seu principal rival. O gol foi do Samuel. Altos e Ceará ficaram no empate em 0-0. O ABC e o Confiança ficaram no empate em 1-1. Fortaleza e 13 ficaram também no empate em 1-1. E outro 1-1 foi entre o Botafogo da Paraíba e o Sampaio Correia. No Campeonato Paulista, no sábado, o São Paulo perdeu a primeira reclamação de arbitragem, pênalti no Luciano. A própria Federação Paulista reconheceu que teve erros. O Cléo Silva e o Guilherme Queiroz, os gols do Novo Horizontino, e o Rojas fez o gol do São Paulo. Guarani e São Bento, o único 0-0 da rodada. O Botafogo perdeu em Ribeirão Preto para a Ponte Preta pelo placar de 1-1. E tivemos o Santos. Se o São Paulo perdeu a primeira, o Santos conseguiu vencer a primeira. Bom jogo contra a equipe do Ituano que estava invicto. Lucas Braga e Vinícius Balieiro, os gols do Peixe, e o Branquinho marcou o gol do Ituano. No Campeonato Carioca, no sábado, Madureira e Resende ficaram no empate em 0-0. O Vasco teve protesto da torcida, viu? Vasco ainda não venceu no Campeonato Carioca. 2 gols do Gabriel Peck, mas o Nova Iguaçu também fez 2 e o jogo terminou 2-2. Quem também não vem bem no Carioca é o Botafogo, que ficou no empate com o Bangu em 0-0. Campeonato Gaúcho teve vitória do Grêmio sobre o Esportivo pelo placar de 2-0, Tassiano e Lucas Araújo. Brasil de Pelotas e Caxias ficaram no empate em 0-0. No Campeonato Mineiro, vitória da Tombense sobre o RT de Patos de Minas. O Atlético Mineiro ganhou da Patrocinense fora, com os gols do Igor Rabelo, do Vargas e do Marrone. E o América Mineiro perdeu para a Caldense pelo placar de 1-0. O gol foi de Amarildo. No Catarinense, sábado, Joinville 1, Metropolitano 0. No Campeonato Goiano, vitória do Vila Nova sobre o Iporá por 5-0. O Atlético Goianiense ganhou do Grêmio Anápolis 2-0. E o Itumbiara ganhou do Jataiense por 2-1. No Pernambucano, vitória do Afogados de Ingazeira sobre a equipe do Vitória de Santo Antão, 2-0. Campeonato Baiano, o Nirbe e o Fluminense de Feira de Santana ficaram no empate em 0-0. No Alagoano, vitórias do Coruripe sobre o Céu, 2-1. Asa e CSE ficaram no empate em 0-0. 0-0 também no Mato Grosso, entre Sorriso e Nova Mutum. No Maranhão, Imperatriz 1, São José 2. No Amazonas, empate em 2-2 entre JC e São Raimundo. Tivemos ainda no Sergipano a vitória do Lagarto sobre o Goleriense por 2-0. No Mato Grosso do Sul, a Aquidauanense venceu o Novo pelo placar de 1-0. No Campeonato Capixaba, vitórias do Real Noroeste sobre o São Mateus 2-0. Rio Branco de Venda Nova venceu a Desportiva por 2-0. Segundo gol do Rio Branco, do Anderson, aos 54 do segundo tempo. Estrela do Norte e Pinheiros ficaram no empate em 1-1. O empate do Pinheiro saiu aos 48 do segundo tempo com o Vinícius. E o Rio Branco perdeu para o Serra pelo placar de 5-0. Que vitória do Serra, hein? No Tocantinense, o NC Paraíso ficou no empate com o Tocantins em 1-1. No Paulista da Série A2, estamos no sábado ainda, hein? Taubaté e Atibaia empataram em 1-1. Velo Clube ganhou do Osasco Audax por 2-0. Tivemos ainda o Red Bull perdendo para o Rio Claro pelo placar de 4-1. Tivemos 15 de Piracicaba ganhando da Portuguesa pelo placar de 2-1 no belíssimo estádio Barão de Serra Negra, lá em Piracicaba. No Paulista da Série A3, Olímpia e Desportivo Brasil 0-0. Nacional ganhou do Rio Preto pelo placar de 3-1. Comercial perdeu para o Noroeste e em Ribeirão Preto por 2-0. Os gols do Richarlison com assistência do Alexandro. Passe de irmão para o gol do outro irmão, né? Richarlison fez o gol e o Leleco fez o segundo gol da vitória do Noroeste. São José perdeu em casa para o Votuporanguense por 1-0. O gol do Gabriel Barcos saiu aos 45 do segundo tempo. Marília vem bem também no Paulista da Série A3. Ganhou da Penapolense 2-0, os gols do Joãozinho e do Orlando Júnior. No sábado tivemos Premier League, Leeds e Chelsea empataram em 0-0. O Crystal Palace venceu o West Bromwich por 1-0. O Everton perdeu em casa
para o Burnley por 2-1 e o Manchester City ganhou do Fulham pelo placar de 3-0. Teve gol do brasileiro Gabriel Jesus, o segundo. O Stones marcou o primeiro, o Agüero o terceiro e o Gabriel Jesus fez o segundo gol. Manchester City líder isolado. Na Itália, o Sassuolo ganhou do Verona por 3-2. Tivemos ainda o Benevento perdendo para a Fiorentina pelo placar de 4-1. E o Genoa e o Udinese ficaram no empate em 1-1. Na Espanha, Alavés e Cádiz também empataram em 1-1. Teve gol do Joselu e do Alex. O Real Madrid, no sufoco, né, venceu o Elche por 2-1. Gol do Benzema. Empatou aos 28 do segundo tempo e o da virada aos 46 do segundo tempo. Calvo fez o único gol do Elche. E 2 empates em 0-0 na Espanha no sábado. Osasuna e Valladolid, Getafe e Atlético de Madrid. O líder Atlético de Madrid, mas que vem perdendo pontos. Na Alemanha, o Wolfsburg goleou, para mim, o já rebaixado Schalke 04 pelo placar de 5-0. O Bayern de Munique, mais líder do que nunca, ganhou do Werder Bremen por 3-1. O Mainz bateu o Freiburg pelo placar de 1-0. Union Berlin 2, Colônia 1. Borussia Dortmund 2, Hertha Berlim 0. Na França, vitórias do Olympique de Marseille sobre o Brest e do Saint-Étienne fora de casa sobre o Angers. Em Portugal, vitória do Belenense sobre o Farense fora de casa. O Benfica venceu o Boa Vista 2-0. Santa Clara 2, Portimonense 0. Tondela 0, Sporting 1. O Sporting lidera. Na Argentina, Copa Argentina, sábado, Vélez 1-0 no Tadieres, o Platense perdeu para o Racing por 2-0, Argentino Júnior 2, Godoy Cruz 0, Defensa e Justiça 4, Newell's Old Boys 0, Estudiantes 0, Colón 2. Jogos, portanto, aí da Copa Argentina, que teve Boca e River, mas isso foi no domingo, e os jogos do domingo daqui a pouquinho já com classificação, né? Vale aqui o destaque também para a agenda de segunda-feira, lembrando que todos os dias eu estou lá no Jornal da Cidade, da Rádio Cidade Verde, meio-dia, a partir do meio-dia começa o jornal, né? Também estamos lá, participação no Esporte em Foco, em Cerqueira César, na Estrela FM, e às terças-feiras, ao vivo no Facebook, Claudemir Aparecido Vieira, o João Farofino, nós falamos de esportes toda terça às 19 horas. Hoje, segunda-feira, Campeonato Carioca, tem Boa Vista e Macaé. No Campeonato Carioca tem Campeonato Mineiro, Uberlândia e Pouso Alegre. Tem ainda Campeonato Goiano, Craque e Anápolis. E na Inglaterra tem o Wolverhampton contra o Liverpool. Liverpool que não vem bem das pernas. Na Espanha hoje está marcado o duelo entre Barcelona e Huesca. Em Portugal, o Famalicão contra o Braga. Na Copa Argentina, Atlético Tucumã contra o Patronato. Rosário Central contra o Arsenal de Sarandi, o Independiente contra o Sarmiento. Copa do Brasil Sub-20, teve zebra, né? Ontem o Corinthians deu adeus, perdeu para o União. Hoje está marcado o jogo entre Perilima e Bahia pela Copa do Brasil Sub-20. Hoje também serão conhecidos os outros 2 semifinalistas da Libertadores de Futebol Feminino. Universidade do Chile contra o Independiente Santa Fé da Colômbia e o River Plate da Argentina contra a Ferroviária. Ferroviária, outra equipe brasileira aí na competição. Vamos ver se consegue, né, a Ferroviária também alcançar as semifinais. O Corinthians já está em uma das decisões. Jogos do domingo então, como eu disse, né, lá no Morenão em Campo Grande, tivemos aí essa vitória do União ABC do Mato Grosso do Sul. O gol foi aos 45 do segundo tempo e o Corinthians não conseguiu recuperar não, né? Deu União ABC. União está classificado à próxima fase aí da Copa do Brasil Sub-20. Copa do Nordeste, fase de grupos. Ontem nós tivemos aí o empate entre CSA e CRB, duelo clássico de Alagoas, né? Lembrando que no grupo A, Ceará 13, CRB e 4 de julho na zona de classificação. No grupo B, Fortaleza, Vitória, ABC e Altos do Piauí. Campeonato Paulista da Série A1, domingão. Tivemos aí o Mirassol ganhando 1-0 da Inter de Limeira, o gol do Rafinha aos 47 do segundo tempo. O Palmeiras com os gols do Danilo e do Rafael, que não quer ser chamado mais de papagaio. Bateu a Ferroviária por 2-0. O Corinthians, que jogo feio, né? São Caetano e Corinthians, um jogo feio, mas deu o Corinthians, venceu 1-0, gol do Bruno Mendes. Hora é lateral, hora é zagueiro, hora é volante. E ontem foi artilheiro, fez o gol da vitória do Corinthians sobre o São Caetano. Red Bull Bragantino 2-1, teve golaço do Claudinho neste jogo, teve gol do Ítalo.
Fernandinho fez o único gol do Santo André. A classificação do Paulistão, então, né, a classificação geral, tem agora o Bragantino com a melhor campanha, o Corinthians a segunda melhor campanha, o Mirassol em terceiro e o São Paulo na quarta colocação. Palmeiras em quinto, Ferroviário em sexto, Ituano em sétimo, Santo André em oitavo. Zona do rebaixamento para São Caetano e Botafogo. Nos grupos, os 2 primeiros colocados que avançam à próxima fase. No grupo A, Corinthians e Santo André. No grupo B, São Paulo e Ferroviária. No grupo C, Red Bull, Bragantino e Palmeiras. No grupo D, Mirassol e Guarani. Vale dizer que o Palmeiras tem um jogo a menos e pode assumir aí a melhor campanha no geral, caso vença esse jogo que falta, que é justamente contra o São Bento. Vai ser disputado meio de semana, provavelmente em Minas Gerais, pela paralisação aí. Nesta segunda-feira será definido, né, se o campeonato realmente será paralisado ou não. Eu venho dizendo sempre que não é só a questão da Covid, a paralisação dos jogos no estado de São Paulo, mas todo jogo físico tem o contato, é perigoso um choque de cabeça ali, por exemplo, e de não ter vaga no hospital para socorrer o jogador, né? Então é uma situação difícil. A gente sabe que o futebol é o lazer, o entretenimento até para que as pessoas fiquem em casa, mas você não pode deixar à mercê aí o jogador, que é o personagem principal do espetáculo. Então vamos ver o que será decidido. No Paulista da Série A2, Monte Azul 0, Oeste 1, São Bernardo 1, São Bernardo 0, é isso mesmo, né? Foi lá em Campinas esse jogo, são 2 equipes de São Bernardo. São Bernardo, que já disputou a Série A contra aquele Esporte Clube São Bernardo mais antigo. E o São Bernardo, o amarelinho, venceu por 1-0 o Esporte Clube São Bernardo. A Portuguesa Santista perdeu para a Juventus pelo placar de 2-0. Teve gol do Gabriel Bonetti, jogou no Santos, aqui de Francisco Beltrão. Ele fez o primeiro da equipe do Juventus, o Alvinho fez o segundo gol. Água Santa 1, Sertãozinho 0, com os jogos do domingo aí, Osasco Audax e a equipe do São Bernardo Esporte Clube seguem na zona do rebaixamento. Na zona de classificação, após 4 rodadas, o Água Santa lidera, junto com o Oeste de Barueri, o 15 de Piracicaba, que venceu a Portuguesa. Red Bull Brasil, Rio Claro, Juventus, São Bernardo e Atibaia são os 8 primeiros colocados. No Paulista da Série A3, que tem o Noroeste, que tem o Marília, tivemos Linense e Batatais empatando em 1-1, Bandeirante de Birigui 2, Capivariano 0, e o Barretos perdeu para Primavera pelo placar de 3-1 de virada, né? Noroeste e Marília, os 2 primeiros colocados, seguidos ali por Nacional, Linense e Desportivo Brasil, Primavera, Comercial e Votuporanguense. Zona do rebaixamento para Capivariano e Penapolense, isto no Paulista da Série A3. No Campeonato Alagoano, Jaciobá venceu a Aliança por 1-0, CRB, CSA, Aliança e Murici na zona de classificação, Asa e Céu na zona do rebaixamento. No Campeonato do Amazonas, Princesa dos Solimões 1, Penarol 1, São Raimundo, o Nacional, Manaus são os 2 primeiros colocados por lá. Campeonato Baiano, Atlético de Alagoinhas 3, Doce Mel 0, Doce Mel só um empate até agora, né? Juazeirense 1, Bahia de Feira 0, Jacuipense 0, Vitória da Conquista 1. O Atlético Alagoinhas lidera com Juazeirense, Bahia de Feira e Vitória da Conquista fechando a zona de classificação. Doce Mel ainda não venceu, está na zona do rebaixamento. Lá em Brasília, todos os jogos foram adiados, né, por causa da situação de Covid. Taguatinga, Unai e Lusiana lideram o grupo A. Brasiliense, Capital e Ceilândia lideram o grupo B. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Portuguesa perdeu para o Volta Redonda por 1-0, e no duelo entre Flamengo e Fluminense, deu Fluminense o gol do Igor Julião já no finalzinho. Flamengo ainda com os reservas, teve a polêmica aí do Gabigol no final de semana. O pessoal do Flamengo disse que não vai multar, né? Vai só fazer o teste de Covid. Ele estava numa aglomeração, inclusive os policiais disseram que ele se escondeu debaixo da mesa. Ele deu entrevista, falou que não estava escondido nada, só ficou deitado no chão conforme os policiais pediram, né? Independente disso, uma falta de bom senso danada de um jogador que é referência para muitas crianças, muitos adolescentes. Lamentável a atitude do jogador em plena pandemia, com o Brasil com uma média que beira aí 2.000 mortes diárias participando de aglomeração. Sem contar o fato de ser um cassino clandestino, atividades de jogos de azar que são proibidas no nosso país. Volta Redonda lidera lá no Rio de Janeiro, com a Portuguesa em segundo, o Flamengo em terceiro, o Botafogo em quarto. Boa Vista, Bangu, Resende e Fluminense fecham grupos dos 8.
Macaé, que ainda não venceu, está na zona do rebaixamento. Em Santa Catarina teve clássico e o Criciúma perdeu para a Chapecoense por 1-0. Chape, atual campeã, lidera com o Joinville em segundo, Avaí em terceiro, Juventus, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias e o Próspera fecham o grupo dos 8 com o Hercílio Luz e Criciúma, que ainda não venceram, na zona do rebaixamento. No Campeonato Gaúcho, Aimoré 0, São José 1, Novo Hamburgo perdeu para o São Luís pelo placar de 2-0 e o Inter venceu de revirada, né, o Ipiranga pelo placar de 4-2. Por que revirado? O Yuri Alberto marcou no começo do jogo, aí o Cristiano e o Caprini viraram para o Ipiranga, mas o Zé Gabriel, o Edenilson de pênalti aos 45 do segundo tempo e o Patrick aos 48 deram números finais e o Inter bateu o Ipiranga. São Luís, Ipiranga, Inter e Caxias, os 4 primeiros. O Grêmio aparece em quinto, mas tem 2 jogos a menos. Esportivo e Novo Hamburgo estão na zona do rebaixamento, isto do Campeonato Gaúcho. Campeonato Goiano, Goiás segue sua sina, né? Eliminado da Copa do Brasil, perdeu para a Aparecidense pelo placar de 3-0. Goianésia e Jaraguá ficaram no empate em 2-2. O Goianésia perdia por 2-0, mas foi buscar o empate. A Aparecidense, Vila Nova, Goiás e Jaraguá lideram. O Iporá está na zona do rebaixamento. Campeonato Mato Grossense, o União bateu o Poconé por 2-1. Assisti esse jogo pela manhã. O Cuiabá lidera e fatalmente, né, difícil tirar do Cuiabá, equipe de Série A. Sorriso, Ação, União, Nova Mutum, Operário, Luverdense e Dom Bosco são os 8 primeiros, com Sinop e Poconé, que ainda não pontuaram, na zona do rebaixamento. O Cruzeiro ganhou do Atlético por 1-0, gol do Marcelo Moreno de pênalti no Campeonato Mineiro. Atlético, América e Caldense e o Cruzeiro são os 4 primeiros, estariam nas semifinais, mas ainda tem algumas rodadas, né? Atlético, Tombense e Boa Esporte Patrocinense estariam no troféu Inconfidência, enquanto que o Coimbra e o Uberlândia estão na zona do rebaixamento. No Pará, Bragantino e Águia empataram em 0-0, o Gavião perdeu para o Independente por 2-0, Paysandu e Bragantino lideram o grupo A, Independente e Águia lideram o grupo C. O Castanhal e o Itupiranga estão na zona de classificação, enquanto que Gavião e Paragominas estão na zona do rebaixamento. O Paysandu ganhou lá do Carajás também pelo placar de 2-1 de virada, perdia até os 41 do segundo tempo, né, quando conseguiu aí, reverter a situação. Lembrando que o Tapajós está também na zona do rebaixamento, enquanto o Rema, Carajás e Tunaluso estão aí na zona de classificação, tá? Então tá aí os destaques do Campeonato Paraense, que teve ainda Paragominas e Tapajós 0-0. Campeonato Paranaense, um único jogo. Cascavel ganhou do Paraná pelo placar de 1-0. Cascavel lidera, Cianorte em segundo, Rio Branco em terceiro, Operário, Maringá, Londrina, Azures e Cascavel, os 8 primeiros. Lembrando que é o Cascavel CR, que ainda não estreou, né? O Curitiba ainda não estreou. O Toledo e a equipe do Atlético ainda não estrearam, estão lá nas 2 últimas posições. Central e 7 de setembro 0-0, Santa Cruz e Sport 1-1, clássico lá em Pernambuco. O gol do Pipico saiu aos 39, o empate do Santa. O Mikael fez um bonito gol no começo do jogo. Náutico e Salgueiro estão nas 2 primeiras colocações, estariam nas semifinais. Aí Santa Cruz, Sport, Retrô e Afogado estariam disputando uma espécie de quartas de final para definir os outros 2 semifinalistas. Estariam disputando o quadrangular do rebaixamento, Central, Veracruz, 7 de setembro e a equipe do Vitória de Santo Antão. Lá no Piauí, o Parnaíba ganhou do 4 de julho por 1-0. O gol do Jânio Daniel foi de pênalti, acredite, aos 54 do segundo tempo. Jogo lá em Piripiri. Parnaíba lidera com o River em segundo, Fluminense e Picos na zona do rebaixamento. Campeonato Potiguar, o Açu ganhou do Santa Cruz em Açu, né, no Rio Grande do Norte, por 3-2. Globo e América ficaram no empate em 0-0. O América lidera, o ABC na segunda colocação. Campeonato Potiguar. Mato Grosso do Sul, o Dourados ganhou do Operário por 2-1. Dourados, Aquidauanense e Águia Negra, os 3 primeiros. O Operário na zona do rebaixamento. No grupo B, Costa Rica ganhou do Sergue por 3-0.
Costa Rica, União e Comercial na zona de classificação, com Três Lagoas na zona do rebaixamento. Em Tocantins, o Araguacema ganhou do Tocantinópolis por 1-0. Interporto, Tocantinópolis, Araguacema e NC Paraíso, os 4 primeiros. Capital e Gurupi na zona do rebaixamento. Vamos para o exterior. Campeonato alemão. Tivemos a vitória do Arminia Bielefeld sobre o Bayer Leverkusen 2-1. RB Leipzig e a Eintracht Frankfurt empataram em 1-1. E o Stuttgart ganhou do Hoffenheim 2-0. Bayern de Munique, RB Leipzig, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen são os 6 primeiros. Hertha Berlim, Mainz e Schalke 04 nas 3 últimas colocações. Na Espanha, o Celta empatou com o Atlético Bilbao 0-0, Granada 1, Real Sociedad 0. O Villarreal ganhou do Eibar fora de casa por 3-1. Teve clássico, né? O Sevilha ganhou do Betis pelo placar de 1-0, gol do En-Nesyri, o gol aí aos 27 do segundo tempo. Atlético de Madrid lidera Real Madrid em segundo. Barcelona, que joga hoje em terceiro, pode passar o Real Madrid. Sevilha em quarto. Aí aparecem Real Sociedad e Betis nas outras 2 colocações. Alavés, Eibar e Huesca estão na zona do rebaixamento. Campeonato francês. Tivemos Nimes e Montpellier empatando em 1-1. Lens e Metz empataram em 2-2. O Lorient empatou com o Nice em 1-1. O Rennes ganhou do Strasbourg por 1-0. Dijon perdeu para o Bordeaux por 3-1. Monaco e Lille ficaram no empate em 0-0. E o PSG perdeu de virada para a equipe do Nantes por 2-1. Com o resultado aí, o PSG segue na segunda colocação, 3 pontos atrás do Lille, que é o líder. O Lyon vem em terceiro, o Monaco em quarto. Zona do rebaixamento para Nimes e Dijon. O Nantes estaria disputando uma partida extra aí para ver se permanece ou não na primeira divisão. No campeonato inglês, o Southampton perdeu para o Brighton pelo placar de 2-1. O Leicester goleou o Sheffield United pelo placar de 5-0. O Arsenal de virada ganhou do Tottenham 2-1. Que golaço de letra do Lamela, né? E o Manchester United ganhou do West Ham 1-0. Foi gol contra. Manchester City e Manchester United já são 14 pontos de diferença do City para o United, que é o segundo colocado. O United ainda tem um jogo a menos. O Leicester aparece em terceiro e o Chelsea na quarta colocação. Zona do rebaixamento, Fulham, West Bromwich e o Sheffield United. Na Itália, o Bologna ganhou da Sampdoria por 3-1. Parma ganhou da Roma pelo placar de 2-0. Torino perdeu para a líder Inter de Milão por 2-1. Gol do Lautaro Martinez da vitória aos 40 do segundo tempo. Cristiano Ronaldo marcou de perna esquerda, de perna direita, de pênalti, né, e de cabeça. E a Juventus ganhou fora do Cagliari por 3-1. E no clássico, Napoli segue vivo por uma briga em competições europeias. Ganhou do vice-líder Milan por 1-0. Inter lidera, já são 9 pontos à frente do Milan. Juventus já encostou no Milan, pode roubar a segunda colocação, tem um jogo a menos. Atalanta, Napoli e Roma, os 6 primeiros. Torino, Parma e Crotone na zona do rebaixamento. Campeonato português. Moreirense e Rio Ave ficaram no empate em 1-1. Vitória de Guimarães perdeu para o Gil Vicente por 4-2. E o Porto ganhou do Passos de Ferreira por 2-0. Teve gol do Pepe por lá, hein? O Sporting lidera, 10 pontos à frente do Porto. O Braga é o terceiro, o Benfica é o quarto, o Passos de Ferreira é o quinto. Boa Vista estaria disputando o jogo extra, né, para ver se permanece na primeira divisão. Farense e Famalicão nas 2 últimas colocações. Libertadores de futebol feminino. Como eu disse, a Ferroviária joga nesta segunda, pensando em se classificar para as semifinais. O Corinthians já está lá e venceu até então o que seria o adversário mais forte das meninas do Corinthians, pelo menos até aqui, o Santiago Morning do Chile. O adversário mais forte do Corinthians perdeu ontem por 7-0. O Corinthians fez 4 jogos, são 34 gols e nenhum gol tomado. Os gols da Gabi Nunes, da Grazi, a Gabi Nunes marcou 2, né? A Crivellari, a Adriana e 2 da Vicky Albuquerque. Tá jogando por música. Aí todo mundo pensou que o Corinthians iria pegar o Boca, né? As meninas do Boca da Argentina, mas o Corinthians vai pegar o América de Cali. A América venceu por 2-1, a América já enfrentou o Corinthians. O América de Cali perdeu por 3-0 para a equipe do Corinthians. Então tá aí, né? Corinthians e América de Cali vão se enfrentar novamente na taça Libertadores feminina. Corinthians tá voando, né? 34 gols
em 4 partidas disputadas. Olha, realmente demais as meninas aí do Corinthians. Final de semana nós tivemos a final do Brasileiro Feminino de Futebol Sub-18, né? Foi o primeiro jogo, né? Foi o primeiro jogo ainda desta decisão. O Fluminense venceu pelo placar de 2-1. No próximo dia 20 de março tem o jogo da volta. E na Copa do Brasil Sub-20, né? Eu falei aí da eliminação do Corinthians, mas está ainda na primeira fase. O esquema é o mesmo da Copa do Brasil principal, né? Não muda muito não. Um jogo único, o time da casa venceu. A única diferença é que se empatar tem pênaltis, né? Mas hoje está marcado Perilima e Bahia. O Coritiba vai jogar contra o União, o Trem contra o Avaí, o Galvez contra o Londrina, Real Ariquemes contra o Náutico. Goleadas incríveis, né? Nesta Copa do Brasil Sub-20. O Vasco eliminou Planaltina, venceu 6-0, o Botafogo 10-0 no Castelo, o Nacional de Manaus perdeu para o São José por 5-1, teve disputa de pênaltis e o São Raimundo eliminou o Atlético Goianiense, teve disputa de pênaltis também entre Floresta e Confiança e o Floresta venceu, o Inter goleou o Jaciobá por 8-0, Tupi ganhou do Serra por 4-1, ABC 5, Bragantino 1, o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis o Fluminense do Piauí após empate em 0-0, o Palmeiras venceu o Presidente Médici por 8-0. Depois os garotos do Palmeiras Sub-20 deram chuteiras, fizeram um gesto muito bacana lá com os jogadores do Presidente Médici lá do Maranhão. E tivemos essa eliminação do Corinthians para o União ABC do Mato Grosso, perdendo por 1-0. Bom, era isso, né? Vamos ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Acompanhe a gente aí lá no Esporte em Foco, lá na Rádio Estrela, também no Jornal da Cidade, na Rádio Cidade Verde. E toda terça-feira, às 19 horas, no Facebook, Claudemir Aparecido Vieira, vamos falar de esportes, tá legal? Uma grande semana, tchau!